Dona Narciso, pode começar a sua palestra. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade em estar com a gente aqui nessa noite, tá bom? E compartilha com a gente um pouco da sua experiência, vai ser muito, muito importante para nós. Ótimo, professor, muito obrigado. Boa noite para todas e todos que estão aqui com a gente, né, nesse canal, nessa troca de aprendizado. Meu nome é Narciso Mota, o professor já falou, sou como eu gosto de falar, um aprendiz de agricultor, né, agroecológico, agroecologista, e agradecer aí o convite do Grupo Neon, o convite do professor Marcelo, do Pedro, para a gente fazer essa atividade, como a grande maioria das atividades que eu gosto de fazer, são atividades agroecológicas, ou seja, a gente vai fazer uma troca de experiência, realmente. Eu queria que ficasse mais uma conversa do que somente uma palestra. Mas eu vou aqui trocar algumas vivências e opiniões e sugestões que a gente teve aí ao longo desse tempo de pesquisas e aí pesquisas poucas, né? Pesquisas mais no sentido de experimentações e vivências, né? Sobre as punks. E aí o nosso tema, então, é plantas alimentícias não convencionais. É um tema que está surgindo aí já há um tempo, interessante, e a gente já gosta de trabalhar com esse tema porque ele é um dos mais agroecológicos que a gente tem, no sentido de que eu dividi esse tema, o porquê dele, em três, como a maioria das situações da agroecologia: o porquê ecológico, o porquê econômico e o porquê cultural, o sociocultural, né? Então, definida plantas alimentícias não convencionais, são plantas que podem ser utilizadas para a nossa alimentação, ou até para a alimentação animal, mas principalmente a alimentação humana. São plantas que podem ser utilizadas às várias partes, desde raiz, folha, flor, fruto, o pólen, caule, né? Elas têm várias possibilidades de uso dependendo do tipo de planta. Inclusive, eu agregaria aqui no termo punks, as plantas alimentícias não convencionais, também a terminologia, não só as plantas, mas as partes não convencionais, que é uma situação importante da gente levar em conta hoje em dia. Então, assim, há um desperdício enorme de alimento no mundo. Nesse tempo de dificuldade, pandemia e falta de alimentos no mundo, é triste a gente descobrir ou saber já que há um desperdício de mais de 30% de todo o alimento que pode chegar na mesa das pessoas. 30% desse alimento é desperdiçado. Então, as partes alimentícias não convencionais também estão dentro das punks. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, as punks, plantas alimentícias, e as partes de plantas que não são convencionalmente utilizadas na alimentação humana fazem parte das punks. Esse fazer agroecológico, essa troca de conhecimento, vem principalmente da nossa cultura ancestral de cada povo, né? E aqui eu peço licença a todos os nossos ancestrais africanos, indígenas do Brasil, europeus, nórdicos até, né? Agora saiu essa situação, o cearense tem um alto grau de sangue escandinavo, isso é interessante, porque foi na junção dessas etnias, dessas comunidades, desses povos, que surgiu grande parte dessa biodiversidade que hoje a gente tem aqui no país, porém, muitas vezes não é percebida e pior, ou junto com isso, não é utilizada. Então, muito se fala, e é bom que se fale, né, nesse tempo de queimadas, de destruição das florestas,
é bom que se fale, se exalte e se proteja cada vez mais a nossa biodiversidade. Só que no nosso tema, principalmente no tema da tese, a gente trabalhou com uma noção de conservação pelo uso. Se eu não uso, se eu não conheço, se eu não entendo, se eu não preciso daquela planta, principalmente com uma coisa das mais importantes, como é a alimentação, eu não vou fazer questão de que ela seja preservada, que ela seja estudada. Então, muito se fala, desde as políticas públicas, nas universidades, nos espaços de conversa corriqueira do dia a dia, essa importância da nossa biodiversidade. Mas, assim, de fato, quanto hoje da nossa alimentação vem da nossa biodiversidade daqui, né? Ameríndia, da Terra das Américas, de Pindorama, o quanto das plantas que a gente se alimenta são próprias do território que a gente nasceu, cresceu, que a gente vive, né? A gente sabe que há aí eu diria até uma simbiose, mas há uma sintonia muito grande do tempo, do local que a gente vive com a vegetação que habita em torno de nós e que os humanos que cresceram nesse espaço cresceram se alimentando dessa vegetação, né, ou dessa biodiversidade, animais e vegetais, para quem se alimenta de animais, daquele local, daquela região, até um tempo atrás, né? Hoje, com esse mundo mais globalizado, você tendo algumas condições que o sistema capitalista pode oferecer, você pode ter alimentos das mais variadas regiões do mundo. Mas a questão importante, principalmente a gente viu isso nesse tempo de dificuldade, pandemia, é a nossa, além da segurança alimentar, a nossa soberania alimentar. Então, povos que não têm a sua possibilidade de produzir o próprio alimento e consumir daquele alimento são muito mais frágeis politicamente, são muito mais fáceis do ponto de vista da geopolítica para serem dominados. Então, é uma questão de soberania, né? Soberania popular, soberania das populações, a gente entender e conhecer as plantas que estão no nosso entorno, na nossa cidade, no nosso território, no nosso estado, né? Na região Nordeste, ou no país como um todo, ou mesmo do continente, como é que essas plantas chegaram aqui, de onde vieram, e qual o grau de nutrição, qual o grau de possibilidade de utilização, seja para alimentação, como nutritiva, seja para a medicina ou outros usos que a gente possa fazer dessa planta. Do ponto de vista estritamente da alimentação, que já é muita coisa, a gente tem muitas plantas que são, eu diria de uma forma esquisita, chamada ervas daninhas. Veja só, então eu queria começar esse porquê falando das ervas daninhas, que do ponto de vista da agroecologia, não existe ervas daninhas. Do mesmo jeito que não existe praga. O que existe são seres da natureza querendo sobreviver, mesmo sendo submetidos a um desequilíbrio forçado, na maioria das vezes, pelo ser humano ou por condições além do comum de ocorrer naquele espaço. Então, as chamadas ervas daninhas, muitas vezes são plantas, por serem desconhecidas e levarem esse nome, são as que é interessante que a gente comece a perceber e chamá-las de ervas espontâneas. Quais são as ervas espontâneas que nascem aqui na nossa região? Então, eu vi que tem muitas companheiras e companheiros aqui vendo, e outros mais verão essa nossa conversa. Prestem atenção quais são as plantas que nascem no dia a dia do seu caminho de casa para a padaria, para a escola, para a universidade, para o trabalho, né? Quais são as plantas que são comuns aqui na nossa cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, quais as plantas que estão ali no caminho sem serem plantadas, sem serem cultivadas. Então, essas plantas, elas são, na maioria das vezes, plantas nativas, mas com certeza todas elas ou praticamente todas, vão ser plantas espontâneas, nasceram ali sem ninguém plantar, sem irrigar e estão lá. Muitas dessas plantas têm um grande potencial para alimentação, para medicina e outros usos. Então, é importante que a gente comece a fazer essa percepção, porquê. Aí entra o segundo porquê, que é o porquê econômico.
E aí vejam só o tanto, por que econômico? Porque o tanto de agrotóxico, né, principalmente os chamados normalmente pelos agricultores chamados de mata-mato, você coloca um veneno, um fito-hormônio, e ele vai secar todas as outras plantas nativas, as ervas espontâneas, e deixar só aquela sua planta de luxo que você pretende plantar e se alimentar ou tirar um dinheiro dali. Então, assim, na agroecologia, a gente tenta perceber qual a função de cada ser, de cada criatura, animal ou planta no ambiente para poder interagir de forma positiva. E essa interação só vai acontecer de forma o mais simbiótica possível, uma parceria, quando essa percepção se dá de uma forma respeitosa. E é isso que é importante a gente fazer com essa noção erva daninha e ervas espontâneas. Então, para os companheiros e companheiras aqui da agronomia, né, e ciências afins, eu já lanço essa possibilidade de visão de todas as plantas que a gente vê no campo como ervas espontâneas, né? Ervas espontâneas ou ervas nativas, e ver o potencial dali. No mínimo, tirando tudo, essa planta não serve para a gente utilizar nem para se alimentar, nem para remédio, nem madeireira, nem não dá para fazer nem um incenso para queimar, mas quando você trabalha com a agricultura orgânica e agroecológica, se eu fizer um roço em toda essa vegetação, aquela massa verde vai servir de o que todos nós, seres do planeta, serviremos de alimentação para o próprio planeta Terra, ou seja, para produzir composto orgânico. Então, do ponto de vista econômico, as ervas espontâneas, as plantas alimentícias não convencionais, as ervas espontâneas que podem ser utilizadas como plantas alimentícias não convencionais, elas estão muito bem distribuídas no país todo. Na região amazônica, a gente tem isso de uma quantidade fabulosa, é tanto que se alguém ainda não leu, eu posso já entrar nas referências aqui, citar para vocês o companheiro Kinup, que fez a tese de doutorado dele com essas plantas, tem mais de 350 catalogadas, e a maioria lá na região amazônica. Ele fez a tese no Rio Grande do Sul, mas trabalha atualmente lá na região amazônica, porque é a grande biodiversidade do planeta, né? Não diria só do país, mas do planeta, está lá na região amazônica, e a gente precisa conhecer. Mas antes de ir lá e antes de conhecer o Rio Grande do Sul, a região amazônica, é importante que a gente conheça as plantas nossas daqui de perto, sendo plantas nativas ou não, né? Então, essa questão do conhecimento, aí entra o terceiro porquê. Porquê as punks? Então, eu falei um pouco desse porquê ecológico, do porquê econômico. Elas podem vir a ser uma cultura que possa possibilitar uma geração de renda, mas elas também têm um fator importantíssimo, que é o fator cultural. Por exemplo, aí eu vou começar a entrar em nomes agora, não sei se você falou não disse nada. Eu achava muito engraçado quando meu pai falava: só vou queimar umas sementes de manjerioba para colocar no café. Eu disse: papai, que história é essa? É, manjerioba. E foi uma das plantas que, por acaso, como ela já está toda seca lá na nossa horta, eu não consegui fazer uma filmagem boa, mas eu começo citando ela porque eu não fiz a imagem. Mas são lembranças assim da minha infância, de um uso não comum, um uso de plantas não comum no dia a dia. E meu pai utilizava para fazer café dessa leguminosa nativa aqui da Caatinga, né, da nossa região, da praia, da Caatinga, da região do semiárido. Então, essa herança, esse saber cultural, é um fator decisivo para a gente identificar as punks, as plantas alimentícias não convencionais, da história dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus bisavós, da região do litoral, da região do sertão. Então, avaliem, pesquise, porque uma coisa que é interessante a gente centrar nessa questão
é essa situação da pesquisa, no começo do ponto de vista só da curiosidade, e depois partir para a curiosidade do ponto de vista de realmente elaborar trabalhos mais técnicos e científicos que vão mostrar um resultado, né, importante para todos nós. Antes de entrar nessa receita ou nesse resultado, concluir essa questão cultural com o valor, o sacrifício, né, para que essas plantas chegassem até nós. Várias plantas, eu vou tentar passar aqui ver se é possível enviar uma apresentação que a gente fez, mas já antes, recomendando para vocês, eu peguei e coletei alguns materiais sobre as plantas alimentícias não convencionais, para mostrar aqui para vocês na apresentação, da Embrapa. Então, ela tem umas cartilhinhas, são folder com 2 páginas, né, dobrado em 3 pedaços, bem simples, de várias plantas alimentícias não convencionais. Então, essas plantas vêm trabalhadas em cima do que a nossa ancestralidade, os nossos povos ameríndios cultivavam e utilizavam na alimentação, o que os povos africanos trouxeram, né, com grande sacrifício. Então, muitas vezes, né, o professor falou aí que eu estava com o cabelo já crescendo, né, realmente as tribos que eram escravizadas na África e trazidas aqui para o Brasil, para várias outras regiões, faziam cachos no cabelo e traziam sementes de quiabo, de melão de São Caetano, de várias plantas, de vinagreira, a gente vai falar e depois mostrar a vinagreira. Então, são várias plantas que eram trazidas porque era um símbolo de resistência, de segurança e soberania alimentar, era um valor da tradição dos povos, não só na alimentação, mas inclusive no culto da sua religiosidade, né, dos seus ancestrais, da sua religiosidade, essa questão da alimentação com a fé, a religiosidade dos povos, ela está muito interligada, né? Aquilo que nos liga à terra e à própria vida, a nossa alimentação. Então, é importante esse valor cultural das PANCs, das plantas alimentícias não convencionais. E eu descobri que a gente tem poucas aqui, especificamente no Ceará, mas tem uma, né, antes da gente entrar numa conversa mais específica, alguém aí está contando o meu tempo, né, que eu acabei não vendo, mas assim, que aí eu vou começar a contar histórias, aí posso me estender, que é, junto com a manjerioba, a planta chamada caruru. Então eu coloquei essa planta, a gente filmou ela lá na horta, é uma amarantácea. Então, o caruru, como o meu pai chamava, aqui nos sertões, quando eu comecei a fazer as consultorias agronômicas e a caminhar nas comunidades rurais, todo mundo chamava de brido, né? Encontrei, eu acho que, raríssimos lugares que o povo chamava de caruru. É o nosso brido, é uma amarantácea, né? Tem mais de 100 variedades diferentes, né? Mais de 100 espécies diferentes dessa planta, e ela é uma planta assim fabulosa, porque ela realmente é nativa aqui das Américas, aqui do Nordeste, aqui do Ceará, né? Então, é uma planta alimentícia muito importante, principalmente para quem, como a maioria dos jovens do mundo na atualidade, está descobrindo e experimentando uma alimentação mais vegetariana e vegana, com essa consciência ambiental, fazendo o uso de alimentos que possam estar fazendo esse aporte de nutrientes essenciais, principalmente as proteínas. O bredo ou caruru, né, essa amarantácea, junto com o milho, formam um par de alimento, de um alimento antigo usado pelos toltecas, olmecas, os índios nativos, desde lá dos maias até aqui, com astecas, maias, incas, com o objetivo de produzir um alimento com alto valor biológico, contendo os 8 aminoácidos essenciais que dizem que o ser humano não produz, né? Então, é uma ciência antiga que a gente precisa pesquisar e perceber e aplicar. Então, que plantas hoje da nossa alimentação são fáceis
de cultivar ou que nascem espontaneamente aqui na nossa região. Então, eu vou deixar depois essa pesquisa, esse dever de casa aí com cada um de nós, porque é de uma importância fabulosa. Eu creio que as universidades, né, esse saber acadêmico, ainda está deixando muito a desejar nessa questão de pesquisar as nossas plantas nativas com o seu valor. Podia ser bem mais enfatizado essa situação. E aqui aproveito, né, para parabenizar o Grupo Neon, o professor Marcelo e todos os companheiros lá da nossa horta, né, da fitotecnia, da Universidade Federal do Ceará, que vem fazendo essa pesquisa com várias plantas e de muitas regiões, não só daqui do Nordeste, mas o professor Marcelo traz plantas, algumas da região onde ele já trabalhou, lá da região amazônica, como o cubil, o companheiro que trabalha com a gente também lá na horta, que é da região amazônica, ele também traz essas plantas, né, cipoalho, cubil, o jambu, muitas plantas que são comumente usadas na culinária regional. E a gente precisa ver isso. Eu vejo assim que o Ceará tem pouca tradição, e a pouca tradição que tem já se perdeu muito do que são as punks utilizadas realmente na alimentação. Por exemplo, a gente vê hoje nos mercantis, tem a Physalis, né? O que o nordestino chama de canapum, é uma planta da família das solanáceas, né? O Physalis peruviano, que é vendido nos mercantis. A gente tem um tipo de Physalis, né? Digamos assim, um primo dela, da mesma família, nativo das nossas matas, né? Que muitos garotos, hoje adultos, quando eram menino pelo sertão, comiam muito dessa frutinha. E hoje está se perdendo esse costume. Então, é interessante que a gente comece a pesquisar, não só do ponto de vista acadêmico, né? Precisa muito fazer essa pesquisa acadêmica, ela tem um espaço enorme aí para quem deseja fazer esse caminho, mas eu digo, uma importância mais além do que a pesquisa acadêmica é colocar no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Eu acho que daqui para o final, quando alguém sugerir algumas perguntas, eu vou colocar algumas plantas que já há algum tempo, e quando eu digo algum tempo, mais de 30 anos, que eu utilizo na minha alimentação, na alimentação dos meus filhos, né? Como esse bredo que a gente falou, a beldroega, né? São plantas assim fabulosas, e esse conhecimento é interessante porque eu utilizava a beldroega, se alguém ainda não conhece, pesquisa, uma plantinha que nasce muito, é até uma indicadora de terras férteis, né, rica em nitrogênio, ela nasce onde o solo está bem adubado, e é uma planta muito gostosa para fazer sopas e preparados, e eu, quando pesquisava menos, eu via que incentivava o seu consumo como uma planta nativa, fabulosa. Depois eu fui olhar melhor, então tem livros aí de 1700, 1800, que o pessoal na Europa já fazia a sopa da beldroega, né? Tem um livro bom, chama Walden, A Vida dos Bosques, né? Se puderem ler esse livro, é interessante. E o personagem lá, né, o autor fala dessa experiência de fazer uma sopa somente de beldroega, porque naquele momento era a planta que tinha ali ao redor daquele lago onde ele morava, lá na Europa, né, o Lago Walden. E aí, quando eu comecei a ver esse livro, eu digo, rapaz, eu tenho que pesquisar mais, porque essa planta que eu achava que era daqui, como o melão de São Caetano, sempre nos quintais, a gente que cresceu do tempo onde ainda havia galos, noites e quintais, como dizia o amigo Belchior, essa possibilidade de conhecer várias plantas que nasciam, né, espontaneamente nos monturos, hoje a gente não tem mais tanta possibilidade disso. Mas o melão de São Caetano era comum demais. E depois o melão de São Caetano, mesmo sendo tão comum aqui, ele veio também trazido pelos imigrantes que vieram, trazido pelos animais, mas não é nativa daqui do Nordeste, daqui da nossa região. Mas é uma planta muito apreciada. Inclusive no filme, aí, se a gente conseguir depois botar para que ele toque o som, eu fiz a gravação
como eu vi lá no nosso folder, essa nossa conversa é dirigida para os estudantes da agronomia, a gente fez a questão de colocar esse pequeno filmezinho de 5, 6 minutos com pelo menos 8 ou 9 plantas alimentícias não convencionais que estão agora, nesse momento, florando ou produzindo frutos na nossa horta didática da UFC, ali no campus do PC. Então, tem, além do melão de São Caetano, a beldroega, o Major Gomes, ou João Gomes, que é uma beldroega grande, e ela tem uma capacidade assim também de nutrição muito forte, rica em minerais, em vitaminas, como a grande maioria delas todas, né? A gente fez um filme da primeira, a letra A, que eu gosto de trabalhar com essa planta, porque ela está, inclusive, em processo de extinção, chama araruta. Então, eu perguntaria aqui a qual de vocês, e o pessoal, tem muita gente jovem, né? Pergunte o pessoal mais antigo se já comeram biscoito ou mingau de araruta. Então, a araruta é uma planta que os antigos aqui do Nordeste sempre utilizavam quando as crianças estavam com problemas estomacais. Ela produz uma fécula, uma goma muito suave e boa, muito boa de ser digerida. Ela não tem fibras, a goma, né, bem feita, porque a planta mesmo, o rizoma, ela tem uma quantidade grande de fibras, difícil de tirar a farinha e a goma, por isso foi esquecida e deixada de lado. É uma planta mais próximas aqui das áreas de litoral, nossa, e é uma planta fabulosa para gerar amido, né, que é um nutriente básico em qualquer ração para qualquer animal, para ser amido e proteína. Então, eu trabalho muito. Amido e proteína, carbono e nitrogênio, são duas situações básicas para que a gente trabalhe o mínimo, que é a segurança alimentar. A maioria das punks que são folhosas, elas vêm muito, né, são uma base muito grande, muito forte de vitaminas, de sais minerais, mas essa que, digamos assim, são micronutrientes que a gente precisa numa quantidade menor. Mas o básico da alimentação, que é o amido, o carbono e a proteína, nitrogênio, é fundamental que a gente tenha esse poder nas mãos. A gente, enquanto povo, enquanto nação, enquanto, né, território, ou país, ou mesmo o planeta. E a gente está deixando isso na mão dos outros. Por exemplo, eu gosto muito de falar que quando é de manhã, a maioria de nós aqui, cearenses ou nordestinos, acorda de manhã e no café é um pão, vai comer pão, né, com qualquer coisa. No almoço tem macarrão, à noite pizza, no meio ali da merenda as bolachas, e toda essa alimentação vem de uma planta, né, de um capim, que um dia já foi um mato também, né, já foi uma punk, e que é o trigo, e não nasce aqui no Ceará, pelo menos, né, não nasce no Nordeste tão fácil. E a gente desdenha ou desconhece ou deixa de utilizar, por isso vai ser uma importância cultural, econômica e ecológica, a gente conhecer essas plantas para melhorar a nossa nutrição, melhorar a nossa alimentação, melhorar a nossa imunidade, a partir de comer alimentos que foram colocados pela natureza para as criaturas, para os animais e para os humanos que estão aqui, nesse local e nesse tempo, né? A gente tem um exemplo fabuloso, não é punk, mas é o caju, o cajueiro, que é uma planta que já está começando a florar e vai produzir, que é a fonte enorme de ferro, de vitamina C, para esse nosso tempo, para suprir uma carência. Do mesmo jeito do caju, a gente tem fruteiras e tem ervas que são alimentícias de alto valor biológico, né? Como a gente já falou do caruru, do bredo, ou caruru, da beldroega mesmo, que é daqui. A gente tem pau branco, veja só, assim, muita gente conhece o pau branco, uma árvore da nossa mata nativa, porque muitas vezes tem algumas literaturas, inclusive, que tratam as punks somente como as herbáceas ou arbustivas, mas as arbóreas, né, o extrato arbóreo, que é da mata nativa e a gente pode se alimentar, não deixa de ser uma punk também. Então, o pau branco, uma planta nativa nossa, tem dentro da sua
da sua semente, uma amêndoazinha, uma castanha, que é comestível, uma delícia, com alto teor de proteico e de gordura insaturada, né? Então, essas plantas precisam ser melhor percebidas, pesquisadas e, principalmente, experimentadas, incluídas na nossa alimentação, né? Hoje a gente está vendo que a macaxeira está chegando com mais força nos restaurantes, nos ambientes de alta gastronomia, e é exatamente por aí. Eu estava agora há pouco, né, e tive que sair também do evento online, Ceará Organic Food, com um painel sobre as dificuldades da alimentação nesse terceiro milênio, as implicações disso na nossa imunidade e principalmente na sustentabilidade, na soberania alimentar dos povos. Eu creio que esse caminho de perceber quais plantas nativas da nossa região, a gente quer da academia elaborar trabalhos, produções científicas, mas principalmente incluir na nossa alimentação e quando chegar nos espaços, restaurantes, mercantis, perguntar, exigir ou falar que existe essa planta a partir do nosso hábito, porque se a gente não consome, se não fazemos uso e não divulgamos o valor, o poder dessas plantas, mesmo que haja pesquisa, vai custar a chegar em quem mais precisa, na população carente. Então, hoje nós temos várias epidemias no mundo, né? Várias formas de pandemia. E uma dessas pandemias que sempre foi terrível e ainda é a fome, é a falta de alimento para a população. Então, desde muito tempo eu via, tem locais que a gente tem ervas espontâneas que são fabulosas de nutrientes, riquíssimas em nutrientes, e a nossa população, por não conhecer, por esse conhecimento não chegar nas comunidades, inclusive comunidades rurais, a população se alimenta mal ou passa fome. E aí chega a segunda pandemia, que, segundo esses estudos, eu estou aqui com um relatório que a gente estava conversando com o pessoal, eu deixei aqui na folha, mas eu mostro já, chama relatório IT, se vocês depois tiverem a curiosidade de pesquisar, ele fala da quantidade de pessoas, de vidas vidas humanas, que podem ser poupadas se a gente melhorar nossos hábitos alimentares. E melhorar de que forma? Melhorar de 3 maneiras simples. Primeiro, até 2030, até 2050, conseguiremos evitar a morte de mais de 10 milhões de pessoas anualmente, combatendo essa segunda pandemia, que não é a fome, que é o excesso de alimentação errada. Então, as PANCs vão entrar com muita força para proteger a população do planeta, se assim a gente pesquisar, consumir, incentivar o consumo dessas plantas. E esse relatório, produzido por um doutor, eu acho já o nome dele aqui, depois eu posso passar aí no like, da Faculdade de Medicina de Harvard e da Escola de Estudos Climáticos de Estocolmo, na Suécia, que fala, resumindo, ele diz que até 2030 a gente conseguir diminuir na metade o consumo de carne, aumentar em 100%, ou seja, dobrar o consumo de vegetais e também diminuir na metade o desperdício de alimento. Com essas três coisas, veja só, diminuir o consumo de carne pela metade, produtos animais em geral pela metade, dobrar o consumo de vegetais e diminuir também pela metade o desperdício de alimentos, a população humana vai conseguir, além de ter um grau de saúde, de vida saudável para os habitantes de agora e para gerações futuras, deixar um mundo melhor, porque vai diminuir essa pressão no meio ambiente, a gente vai poder poupar mais de 10 milhões de mortes anuais no planeta. Então, eu acho essa informação importante. Para fazer isso, a pesquisa sobre plantas alimentícias não convencionais é fundamental que a gente faça essa pesquisa. Quais os melhoramentos dessa planta? Como é que vai ser o cultivo, as formas de cultivos? Como pode ser essa divulgação e marketing de pessoa a pessoa em grandes centros de divulgação? É uma
função, eu acho, é uma missão mais do que necessária. Então, assim, para dar nomes, eu botei o que, como e quais. O que é as punks, por que as punks, ecológica, econômica, cultural, como, aí tem as receitas que a gente colocou um pouco nessa apresentação, vou passar para vocês aqui, ver se eu consigo passar no final, e a forma de fazer o consumo dessas plantas é principalmente pesquisando e experimentando. É esquisito que eu fale para vocês sobre punk se eu não já consumi. Alguém vai perguntar, Narciso, e aí, que planta você consumiu? Então, ultimamente, a gente está preparando e refogando a folha da taioba. Quem for lá, quem puder ir na nossa horta da fitotecnia, lá no campus do PC, vai ver, a gente tem no canteirinho, e saiu no vídeo aí, a gente falando da folha da taioba. Então, a questão da pesquisa ou da leitura e de trocar experiência é importante por isso. A taioba, que é uma planta muito falada nas punks, ela tem um consumo e uma utilização no sul, no sudeste do país, muito forte. Aqui no Nordeste ela é pouco conhecida e menos ainda utilizada. É interessante que a gente faça o cozimento da folha, né? Ela tem cristais de ácidos oxálicos que podem, né, travar ali a língua, a garganta, dar uma irritação. Então, o conhecimento é fundamental para que a gente faça das plantas nativas, das plantas alimentícias não convencionais, das ervas espontâneas, uma fonte enorme de nutrientes, de alimentos, como, por exemplo, e agora eu falar de coisa esquisita, né, para não dizer coisa, sei lá, eu acho ruim, mas tem gente que acha bom. A questão de remédio, né? Agora que eu moro em frente à escola técnica, tem uma farmácia de uma marca X e vizinho na outra esquina estão construindo e abrindo outra farmácia da marca Y. E assim, uma das as empresas que mais geram grana, renda no estado do Ceará são as empresas de farmácias, de medicamentos, de vender medicamentos. Então, está se construindo uma cultura de um povo dependente de remédio, de medicamento. Quando, se a gente investisse em conhecimento de alimentos, alimentos sadios, alimentos sagrados, alimentos ancestrais, alimentos que muitas vezes estão aí à disposição ou são facilmente cultivados, ou pior, às vezes eles já estão nascendo espontaneamente no campo e se joga um veneno agrotóxico, um mata-mato, e acaba com aquele alimento, quando podia ser, no mínimo, cortado, incorporado no solo ou colocado para compostagem, para alimentar pelo menos o solo, já que a gente não entende que aquilo também pode ser um alimento nosso, né? Então, assim, a gente tem essa missão, essa preocupação de colocar essas possibilidades para que as pessoas não fiquem dependente de uma cultura de alimento doente que são commodities. Então, a gente tem eu estava aqui no texto vendo, cerca de 12 mil plantas alimentícias no planeta em geral. Dessas 12 mil plantas, nós estamos utilizando no grande, né, consumo mundial cerca de 15 dessas 12 mil plantas. Então, o estreitamento, o afunilamento da nossa base alimentar está cada vez maior. O afunilamento genético, a perda genética dessas sementes, se eu não conheço, se eu não utilizo, se eu não uso, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou preservar, como é que eu vou exigir políticas públicas que possam favorecer o desenvolvimento da pesquisa, né? A universidade que já está tão cambaleante aí nas dificuldades de obter recurso para a pesquisa, se a gente se concentrar nessa questão fundamental, alimento sadio, eu creio que é uma pesquisa de alto valor para qualquer governante perceber que tem a possibilidade de aplicar dinheiro de forma que venha um retorno. Porque, volto de novo a falar, né? Ou seja, vamos dizer que eu não falei em política, eu vou falar em política agora. Política do ponto de vista da política raiz, de organizar polis, que ao pé da letra significa a palavra política, organizar polis significa organizar ajuntamentos humanos, né? Clãs, grupos, territórios, planeta. E essa organização vem em cima, principalmente, do que nos alimentamos e como habitamos.
E essa nossa alimentação hoje, centrada em cima de consumo de produtos animais vindo de longe ou criados de forma em grandes granjas, são uma das coisas que comprovadamente, já existem aí vários artigos científicos falando que essas granjas de porcos, de aves, confinamentos de animais, do gado bovino, com alta incidências de doença e um altíssimo uso de antibióticos, antivirais, vai fazendo com que uma massa da população desses micro-organismos vão tentando sobreviver, sobrepondo para criar superbactérias, supervírus. E aí está aí essa situação de pandemia. Esse é um ponto. O outro, que vai junto com esse, é o desmatamento das florestas, da natureza. Né? Então, falam que essa epidemia veio de lá do desmatamento das florestas, do morcego lá da China. Eu digo, pelo menos, né? Porque os chineses seguraram o povo, colocaram em quarentena, fecharam muito. Aqui no Brasil, a gente faz muito isso. A gente aqui no Nordeste, o pessoal come peba, tatu, que é um bicho que tem muitas bactérias, muitos micro-organismos. Né? Os nossos indígenas consomem macacos e outros bichos, nada contra. Agora, imagine se essa pandemia tivesse começado aqui no Brasil, a dificuldade que ia ser. Então, assim, por enquanto, nada contra quem come carne, mas para todos nós, ou quase nada, né? Para todos nós pensarmos nessa situação, o maior consumo de alimentos vegetais vai gerar um maior nível de saúde para a população e para o planeta. Só que esses alimentos vegetais, se forem produzidos a custo de desmatamento e com uma grande quantidade de agrotóxico, explorando o trabalhador, a mão de obra, explorando os recursos naturais de forma irracional, também não vai adiantar muita coisa. Mas se, por outro lado, conseguirmos identificar plantas que nascem espontaneamente, que produzem muito e que muitas vezes são tratadas como um lixo que tem que ser retirado, se a gente puder pegar esse recurso, transformar em alimento, eu acho que a humanidade como um todo vai se sobressair dessas e de outras pandemias, talvez nem haja, vai se sobressair com muito mais tranquilidade do que a gente está saindo agora. Então, nossos sistemas de saúde estão com essa dificuldade, né, de trazer melhoria para o povo. Só se fala em remédio, em respirador, remédio A, remédio B, mas fortalecer o sistema imunológico, fortalecer a saúde das pessoas com alimentos locais, alimentos sem veneno, sem agrotóxico, produzidos de forma o mais espontânea possível pela natureza. Eu não vi essa reportagem falando nisso. E eu acho que é importante que os nossos cientistas, os nossos estudantes, nossos pesquisadores, agrônomos e ciências afins, comecem a pensar nessa possibilidade, porque a gente está num dilema, depois dessa pandemia, num dilema existencial, voltar nossa atenção, nossa energia para o que é mais importante, a nossa vida, e para o que é mais importante ainda, Francisco está doido, o que é mais importante do que a nossa vida, né? Mas para quem é pai ou mãe, o avô, vai saber que mais importante do que a nossa vida é a vida das pessoas que a gente gosta. É a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, é a vida dos nossos entes queridos, é a nossa vida do planeta como um todo, porque se o planeta acabar, acaba tudo. Então, essa ideia de preservar, de utilizar as plantas alimentícias não convencionais que estão ali ao nosso alcance, de conhecê-las, de divulgá-las, é um fator fundamental para o fortalecimento humano, individual e coletivo, e para sair dessas pandemias, para sair dessa situação, inclusive das dificuldades econômicas, que é o que mais aflige muita gente que não tem o que comer nesse momento. Então, assim, eu falo do exemplo da cenoura, era um mato que era arrancado do meio das hortas, que eu chamo de planta de luxo, né? As nossas hortaliças hoje, na agricultura ecológica, muitas vezes chamadas de plantas de luxo, porque não são nativas, elas têm que ter condições muito mínimo para que elas nasçam e se desenvolvam aqui. E o mato não, a erva espontânea, a planta, ela nasce de forma, né, muito tranquila aqui. A cenoura era uma dessas plantas, que era arrancada como um mato, né, até pouco tempo, 200 anos, né, comparado com a história da agricultura, que tem mais de 10 mil anos, era arrancada
dos canteiros, dos jardins da Europa. Hoje a gente utiliza a cenoura como uma das hortaliças mais valorizadas, porém, amido e caroteno. Você tem na cenoura uma grande quantidade muito boa de amido e do beta-caroteno, que é ótimo nesse tempo de doenças, né, psicológicas, de dificuldades por falta, né, de vitamina D, por falta de caroteno, é muito boa. Mas as folhas da cenoura, e entra na parte que eu comecei a falar lá no começo, as folhas das cenouras contêm 4 a 5 vezes mais vitaminas e sais minerais do que a raiz, que é uma reserva de amido. Aí entra nas partes alimentícias não convencionais. Então, a folha da cenoura, a folha da batata doce. Minha filha, quando a gente hoje, minha filha hoje está já longe, né, na Europa, inclusive fazendo certificação de vegetais lá no Porto da Espanha. De vez em quando me pergunta alguma coisa, e aí eu lembro para ela esse tempo, que ela foi criada na folha de cenoura e na folha de batata doce. Então, tinha um médico que receitava na CIS o seguinte, 4, 5 folhinhas do broto da batata doce, você corta, porque ela tem um leite que não é muito digestível ali, não é muito legal, você corta, deixa ali uma meia hora para esse leite volatizar, meio que evaporar, e aí coloca no feijão para dinamizar o ferro e aumentar esse nutriente importantíssimo para o nosso sangue, que é o ferro. Folha da batata doce. Quem vocês viram aí cozinhando para a sua família, para os seus filhos, a folha da batata doce? A folha da cenoura, a folha da batata doce, segundo, mas vocês vão falar só de folha, não, a gente fez, e depois a gente fazia pastéis, né, pastéis orgânicos, pastéis vegetarianos para vender, aí faltou um recheio, e aí a gente teve uma ideia, vamos fazer do broto, da folha e da flor da flor do girimum. A gente tinha uma plantação de girimum nesse tempo e começamos a fazer pastéis de flor do girimum. E assim, era uma aceitação fabulosa, porque a questão é o tempero, né? E a flor do girimum, depois a gente foi ver, né? Já tem várias e várias receitas, né? Um alimento já bastante procurado na alimentação da alto gourmet, né? Da alta culinária. Então, a flor do girimum é um alimento que você não percebe, não vê ali como uma possibilidade. Capa-se aquela flor do girimum ou do melão e joga fora, quanto aquilo é um nutriente, podia ir para a gente, né? Para a natureza não se perde. Uma formiga come, uma lagarta come. A outra, a semente do girimum, alto valor proteico. Sempre que eu vou em alguma comunidade fazer as nossas consultorias agronômicas, aí no sábado ou domingo, eu levo um pacotinho que eu compro ali na loja de produtos naturais com semente de girimum que vem de Minas Gerais. O professor que está em Minas Gerais, ó, Minas Gerais exporta sementes de girimum, é uma punk, porque não é uma planta, mas é uma parte alimentícia não convencional, exporta aqui para a loja de produtos naturais de Fortaleza. E é R$7, R$8 um pacotinho de 200 gramas, ó, 5 vezes 8, 40. Eu digo, ó, pessoal, isso nas comunidades rurais. O que vocês fazem aqui com semente de girimum? Aí numa turma de 20, 30 agricultoras e agricultores, um diz, eu dou para os porcos comer. Eu digo, oh, que massa, os porcos vão ficar bonitos, bem tratados, sarados. Mas por que a gente não come? Aí eu peço lá quem tem, torro na chapa, você não precisa colocar nada, no final você bota um salzinho, você torra na frigideira a semente de girimum, ela queima aquela cascazinha por fora, mas dentro a amêndoa fica deliciosa, com alto teor proteico, né, um valor nutricional fabuloso e desperdiçado por falta de conhecimento. Né? E tem tão um grande livro aí que eu gosto de ler e às vezes de citar, que ele diz: nosso povo padece por falta de conhecimento. E eu creio que é nossa missão aqui, não só enquanto professor, estudante, habitante da universidade, uma casa de saber, de cultura, mas a nossa missão enquanto ser humano, trocar, partilhar esse conhecimento fabuloso que é a nossa natureza, que está sendo desperdiçada, que está sendo ofuscada pelo mercantil, pela farmácia, pela cultura estrangeira, colonizadora das nossas raízes. Então, assim, colhi araruta hoje lá na nossa horta. Tem um colega nosso lá em Itapipoca que está fazendo cerveja de araruta. Imagine aí, a gente tem muitas possibilidades, né? Eu estou aqui com a semente também, colhi a semente da manjericaba na horta que secou toda a gente para fazer como o meu pai. Vou lá no meu pai para ele me dar a receita da mistura do grão do café com o grão de manjericaba, as porcentagens, que eu nem lembro mais para a gente fazer, que realmente eu
sou muito chegado do café. Olha só, quando eu mudei minha alimentação, deixei de tomar café, eu tomava cevada, uma coisa europeia, e não tomava a nossa manjericaba que o meu pai tinha me ensinado. Então, esse erro, ou essa deficiência, talvez não seja um erro, essa deficiência está dentro de todos nós, né? Então, essas plantas, eu não sei como é que está o horário aí, mas para concluir, tomara que eu consiga mandar esse... Narciso, Diga, professor. na verdade eu queria compartilhar, durante a sua apresentação, você foi falando o nome de algumas plantas, e eu Sim, tomei assim a liberdade de fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, de algumas delas, pegar a imagem de algumas delas, para mostrar para o pessoal. Eu vou tentar pegar e apresentar. ótimo. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Vejam se vocês estão vendo aí. Marcelo Guimarães está apresentando. Estão conseguindo ver, não? Não, aqui no meu não Não sai. aparece. Sim, aí, o Lázaro está vendo, né? Vixe, está todo mundo vendo, só eu que não estou. Apertar em algum botão aqui para eu ver. Aqui ninguém está vendo? O pessoal falou que sim, professor, mas eu mesmo só estou vendo essa cara feia aqui, a minha. Aqui eu estava enxergando, professor. O senhor fechou, professor. O senhor fechou, professor. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu fechar o meu áudio. Pronto, agora apareceu o slide. Tá dando para ver, Narciso? Tá mudo o seu fone, Narciso. Aí esse é o Breno, o caruru, né, que o Narciso falou. A imagem. Então, são algumas das plantas que o Narciso falou. Eu peguei algumas imagens na internet para que a gente pudesse ver, né? Aí tem a Beldroega também. Aí é o melão de São Caetano. Por esse slide aí. Como é o nome dele? Paulo. Tá aqui o nome Tem dele? a Araruta também. É araruta, né? A Araruta, né, o Narciso falou, a gente utiliza mais o sistema radicular, não é isso, Narciso? Na verdade, é um rizoma, né? Você utiliza o caule subterrâneo, rizoma. No filme, eu colhi hoje lá na horta e mostrei a colheita e o rizoma, o caule subterrâneo, do qual se faz a fécula sem glúten. E a gente fala isso, né? O pessoal que tem doença celíaca, essa planta é fabulosa, ela é muito utilizada aqui no Ceará, no Nordeste, e hoje está esquecida e, por isso, em risco de extinção. Aí aqui tem vocês estão vendo aí? Tá, pau branco também. Pau branco, massa. Um cocálix, alguma coisa, né? E a taioba. Isso. Tem uma outra planta que é muito parecida com a taioba, né, o Narciso? Isso. O inhame, né? Que é o chamado inhame em alguns locais, né? Que são plantas diferentes, né? Um é a amarantácea, a taioba, e o inhame é de escória. Outras são famílias, porque se comem as batatas, digamos assim, né? Isso mesmo. Inclusive, aqui na taioba, na verdade, no inhame, o que a gente usa para diferenciar a taioba do inhame é justamente essa ranhura aqui, né? Que no inhame ela vai até esse ponto de inserção. E a taioba, ela é... Exatamente. E a taioba, ela é unida mais em cima, né? Então, e uma nervura marginal que tem na folha em forma de coração, né? Exatamente, Isso a gente mostra no filme que eu enviei
hoje lá da horta. A gente tem Taioba, os estudantes que não conhecem, quiserem visitar lá, quando puder visitar a nossa horta, tem. Eu posso mandar para o professor. Tá. Eu falei, a gente vai disponibilizar esse vídeo que o Narciso falou lá no canal também, e eu posso encaminhar, me parece que existe um grupo, né? Foi criado um grupo para essa questão das palestras, né? Do Neon, a gente pode disponibilizar esse vídeo também no grupo, tá bom? O Nailson mais tarde, eu acho que o Nailson já tem um vídeo, mais tarde ele pode pegar e disponibilizar para vocês. Tá joia? Pessoal, a gente vai começar agora com as perguntas. Deixa eu ver aqui se já tem, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o nosso amigo aí, Narciso, né? Fiquem à vontade para perguntar. Eu tenho que aprender esse negócio aí. Nenhuma Isso, pergunta? pessoal, não ao mesmo tempo, um de cada vez, por É, favor. um de cada vez. Rafael, tudo bom? Vai lá, Diga, Rafael. Rafael. Pronto. Nasci, só uma pergunta, cara. A beldroega, como é que tu utiliza ela? A beldroega, eu gosto de utilizar crua, mas eu não recomendo. Eu acho melhor fazer sopas, né? Ela é muito boa crua. Foi bom você ter perguntado. Eu corto ela crua, coloco na salada, misturo com coentro e cebolinha. Ela dá um volume, um sabor, ela é muito boa. Mas eu recomendo mais para o pessoal que não tem costume, que não começou a comê-la, fazer de forma de cozidos, né? Botar no feijão, botar na sopa. Ela, digamos assim, é uma enganação, é uma melhor forma, é uma adaptação, melhor falar. É uma melhor forma de ir se acostumando com o sabor, que ela tem um sabor, não é amargo, mas é um sabor peculiar, forte. Agora foi bom essa tua pergunta, eu esqueci de falar, Rafael, que é o seguinte: do mesmo jeito das plantas medicinais, aqui estou com o livro Farmácia Viva, do Dr. Matos também, né? Andei pegando uns aí quando o professor fala dos livros. Essas punks, é importante que estejam cultivadas e, se estiverem em área mais espontânea, selvagem, que não esteja próximo de locais poluídos, né? Você não pegue se eu vou pegar qualquer planta do meio da rua e consumir, não. É importante que essas plantas estejam cultivadas ou que nasceram em locais limpos, longe de esgotos, de poluição, porque mesmo uma beldroega, que está ali no meio do canteiro central da nossa avenida da Juvita, que vai para o campus do PC, ela está carbonizada, ela está cheia de fuligem na sua folha. Não recomendo. Legal. Legal. Próxima. Deixa eu ver aqui, claro que eu ia colocar. Professor, eu enviei aí para o Pedro a apresentação que eu falei, que na verdade são pequenos folders, pequenos folders de umas 7 ou 8 punks, né? De umas 7 ou 8 plantas, são folders da Embrapa, e fala da forma de cultivo, fala dos usos e do projeto que eles vêm desenvolvendo de pesquisa sobre essas plantas. Num deles, que eu não falei antes, eu falei muito pouco, sobre a planta vinagreira, né? A vinagreira é uma das plantas que também os povos africanos traziam a semente, como trazia o quiabo, né, guardada nos cachos, no cabelo, porque era uma planta sagrada para a sua fé, para a sua religiosidade e para a alimentação. A curiosidade sobre a vinagreira. Ela é uma das plantas de um prato típico do Maranhão, que é considerado hoje um patrimônio, né, um patrimônio cultural do povo brasileiro, o arroz de cuchá. Aí o cuchá é um nome indígena dos nativos da África, que vieram para o Maranhão e chamavam essa planta de chuchá, a vinagreira, que é um hibisco, né? No sul chama hibisco, aqui no norte e nordeste a gente chama vinagreira. E ela é usada nesse arroz de cuchá, em outros pratos. É uma planta muito nutritiva e que é uma planta que hoje tem o destaque de ser patrimônio cultural do povo brasileiro. Entendi. Tem a pergunta do Wesley Moura. Há algum livro, material com essas punks e como usá-las na culinária?
Tem um livro bem interessante do Knupp, né? Pronto, muito bom, pessoal. Se você entrar nas internets aí, nas pesquisas, principalmente no Google Acadêmico, tem muitos artigos bons, mas o material mais pesquisado e citado é a tese de doutorado do Knupp, né? Que é Valdelis Knupp, que é feito sobre as plantas alimentícias não convencionais do Rio Grande do Sul, ou melhor, do arredor de Porto Alegre, onde ele fez essa pesquisa. Hoje ele já tem várias pesquisas de plantas da região amazônica, que, como eu falei no começo, é a riqueza maior. Mas, tem uns antigões, cara, assim, que é fabuloso, chama Alfonso Balbach. Esse autor, não sei se aí fica o contrário, a letrinha, aqui eu estou vendo o contrário, né? São a Flora Nacional na Medicina Doméstica. Esse livro é fabuloso. E as hortaliças na Medicina Doméstica. Alfonso Balbach, o autor. Então, esse cara, assim, é antigo, né? Esse livro não era esse formato, a minha avó entregou para minha mãe, para você ter uma ideia, né? Entendi. Então, é muito importante resgatar esses conhecimentos. Então existem, né, literaturas, né, Narciso? Uma outra pergunta aqui do Alexandre Araújo. Ó. As punks têm o potencial de tornar o veganismo mais acessível para quem não possui condições de acessar o mercado vegano. E como se quebraria aos poucos o preconceito criado para a utilização das punks dentro de casa? Massa, obrigado pela pergunta. Adoro tudo que tem a ver com veganismo, né? Ou vegetarianismo. O seguinte, é fundamental, como eu falei aí nesse nosso começo da palestra, que a gente perceba, pesquise e utilize para depois recomendar. Então, assim, essas plantas que eu falei para vocês são plantas que eu utilizo na minha alimentação, utilizei ao longo aí de mais de 30 anos na alimentação dos meus filhos, das minhas filhas, e posso, assim, garantir que elas só melhoram a saúde física, mental, espiritual das pessoas, melhoram a nossa interação com o meio ambiente, que você não vai mais perceber como um mato. E hoje um caminho esquisito, entre vários outros, que está indo o veganismo, é um veganismo realmente de mercantil, de boutique, só de loja de produto natural, quando a gente podia trabalhar um veganismo mais ecológico e social. Como assim, Narciso? Não entendi. Por exemplo, eu gostava muito de comer uma punk, uma ex-punk, que era, muita gente já deve ter ouvido falar, quinoa, né? Alguém já ouviu falar na quinoa? Já comeu a quinoa? Parei de comer quinoa. Por quê? Porque junto da quinoa saiu outra plantinha da moda, que é o amaranto. Você chega nas casas de produtos naturais, no mercantil, aqui a gente vai, tem quinoa com mais destaque, tem o amaranto. O amaranto, um dia a gente plantou lá na nossa horta aqui, na UFC, ele é enorme, ele fica com mais de 2 metros, mas o amaranto de lá dos Andes, né? Lá de onde veio a quinoa. Então, hoje, a quinoa que a gente come aqui em Fortaleza, ou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é uma das grandes responsáveis pela devastação da biodiversidade dos Andes. Eles estão cortando tudo para plantar grandes monoculturas só de quinoa, que era uma punk que só alguns nativos lá comiam, que de repente alguém disse que era bom comer, como fizeram agora com açaí, como foi com a acerola, com várias plantas, e de repente virou moda, uma moda mundial, porque realmente é um grão fabuloso, super nutritivo. Então, eu voltei a comer, que eu não comia antes, voltei a comer milho, cuscuz de milho. Descobri um milho orgânico e não transgênico. Estou comprando milho e deixei de comer quinoa, para tentar, e conto essa história para dizer, quando uma coisa muito natural, muito vegana, muito ecológica, pelo menos que a gente acha, coloca em risco o meio ambiente, coloca em risco a sobrevivência de todos, é bom a gente procurar um caminho alternativo. Entendi. Uma outra aqui, uma curiosidade que eu tenho, você falou no início da palestra com relação às folhas de beterraba, né? Beterraba até você não citou, mas a gente sabe que folha de beterraba é fantástica para o consumo, né? Folha de beterraba, cenoura, dentre outras hortaliças que são convencionais, mas que não são tradicionalmente consumidas, são consideradas punks, não são? Sim, exatamente. E são punks, professor, até pela sigla, só que não são
plantas, porque a planta, a beterraba e a cenoura, já é comumente, né, convencionalmente consumível, mas são partes alimentícias, né? Partes alimentícias não convencionais. Olha aí que legal a tecnologia. Porque são partes que a gente vai para o lixo quando tem um maior teor do nutriente que a gente mais precisa. Quando, como eu falei, a gente precisa ter carboidrato e proteína como a base de toda a ração animal, arroz e feijão, trigo e soja. Esse é o volumoso. Mas, para quem lá, quando a gente faz as fabricações da ração de animais, né? Mas tão importante quanto são as vitaminas e os sais minerais. Porque gordura é fácil de encontrar, né? A gente até restringe. Mas vitaminas e sais minerais é onde está a nossa grande carência. E aí que está a riqueza das folhas, né? As folhas da beterraba, as folhas da batata doce, as folhas da cenoura. A maioria dessas plantas, a gente não tem o costume porque, não sei, vamos tentar mudar isso a partir da gente, depois dar esse testemunho, chamar um amigo, um parente para experimentar e aí fazer essa transformação a partir da gente. Eu acho que esse é o eixo de toda e qualquer transformação a partir da gente para o mundo. Mudar o hábito alimentar das pessoas é muito difícil, né? É muito complicado, né? E aí eu gostaria, Pode falar, Nelson. Pelo exemplo, a gente consegue chamar a atenção, né? Então, eu tive a felicidade aqui de já conhecer várias pessoas que disseram assim, Narciso, eu estou há 6 meses, estou há 1 ano sem comer carne. Depois começou a ver minhas conversas e a conviver comigo. Eu disse, vai ficar mais um doido aí. Mas um doido do bem, um maluco beleza, uma pessoa que está contribuindo com o planeta e com a saúde de todas as criaturas, o bem-estar de todas as pessoas e animais e do planeta. Esse é o rumo que a gente tem que perceber e trilhar. Diga, professor. Narciso, como é que o consumo das folhas de beterraba e cenoura pode ser feito como salada ou ela tem que ser cozida? Como é que é? Pode, mas é horrível. É ruim? A folha da cenoura ela é muito amarga. Então eu coloco na salada, mas ultimamente eu venho usando o Major Gomes, né? E a Belduega na salada crua, junto com o alho nirá, que eu não falei, porque ele não é muito punk, ele já é uma planta oficialmente, é convencional, mas lá na culinária asiática, aqui ele é praticamente uma punk, mas também não é cultivado e não nasce normal, eu não coloquei. Mas a folha da cenoura e a folha da beterraba, eu gosto de colocar no liquidificador. Aí eu boto uma folha, uma flor e uma raiz. Eu boto a beterraba com folha e tudo. Ou a cenoura com folha e tudo. E uma banana para dar um volume, né? E ficar o que eles chamam de smoothie, que a gente aprendeu lá na Irlanda. Então, na Irlanda, o povo vegetariano vive com esse negócio de smoothie, né? Um pool aí de flor, folha, raiz e fruto numa vitamina só. Entendi. Que disfarça o sabor, porque a cenoura é amarga, a beterraba nem tanto, mas é melhor começar a comer em sopas ou em sucos, suco verde, que está tão na moda, do que propriamente cortar e botar na salada. Até porque a folha da beterraba, ela é mais tenra, ela é boa, mas a folha da cenoura, ela é bem áspera e bem amarga. Bem rígida. Eu acho que, para encerrar aqui, Narciso, o Pedro Henrique, ele está fazendo a seguinte pergunta. Você pode citar quais punks cultivadas na horta são consideradas exclusivamente regionais? Rapaz, que pergunta boa, gostei. É, A gente, como eu falei no começo, a gente tem, assim, andou pesquisando algumas coisas e temos muito poucas. A principal, que eu acho pelo valor e importância, é o bredo, que o cearense chama de bredo, meu pai chamava de caruru, e é o nome lá de Pernambuco também, que são as amarantáceas. As amarantáceas são uma das ervas sagradas mais fabulosas. É o pão daqui dos ameríndios, aqui de Pindorama, são as amarantáceas, né? O bredo. E a manjerioba miúda, porque tem uma grandona com a vagem maior, que chama do Pará. A manjerioba, o bredo e a nossa jurubeba, que eu não coloquei, não está muito ali, porque a bicha é mais amargo do que giló, né, como dizia o Luiz Gonzaga. Mas mesmo assim é utilizada não só como medicamento, mas também como
como alimento, colocada cozida, depois no azeite, a jurubeba, que é uma leguminosa, né? Um frutinho, se come o frutinho da jurubeba branca, da flor branca, que é menos amarga, é um pouco mais suave o sabor. Então, essas três são, com certeza, mais comumente aqui na nossa vegetação daqui da horta, da UFC, de litoral, né? Porque para o sertão, a gente tem, e o canapum, né? Esquecendo que agora não tinha na horta, eu acabei não filmando. E o canapum, que ele é do litoral e do sertão. Então, o canapum é fabuloso também, e é nosso, nativo aqui da região Nordeste. Então nós temos aí algumas que são nativas, né? São só nossas mesmo, né? Exatamente. Fantástico. Pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, deixa eu dar uma última olhadinha. Chegamos, né? Tivemos a última pergunta aí com a do Pedro. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo muito ao Narciso, né, pela disponibilidade, pela vontade de estar contribuindo com a gente. Dizer para vocês que na semana que vem nós ainda vamos ter, né, mais palestras aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês o calendário. Na semana que vem nós vamos ter aí a palestra de implantação e manutenção de hortas. Vai ser com o Germano. Ótimo. Acho que vocês estão conseguindo ver, não? É no mesmo horário, na terça-feira, né, às 19 horas. E na semana seguinte, nós vamos ter aí também a palestra com o Rafael Mota, que esteve presente aí com a gente hoje, está presente até agora, no dia 11 de agosto, às 19 horas. Tá bom? Peço para vocês, né, quiser convidar mais gente para participar. Hoje nós tivemos aí até 19 pessoas participando, interagindo com a gente. Vai ser muito bom se a gente conseguir aumentar esse público, tá bom? E disseminar essa ideia, né, Narciso, de que hortaliças não convencionais, hortaliças de uma forma geral, elas nos dão uma sobrevida aí se a gente, né, consumir com consciência, né, quiser estudar esse negócio direitinho, a gente consegue fazer uma dieta mais equilibrada aí, com menos problemas de obesidade, menos problemas de saúde, tá bom? Agradeço aí, Narciso. Quer dar as últimas palavrinhas? Principalmente, né, as últimas palavrinhas é agradecer a turma toda aí que a gente está vendo, o Bené, a turma que passou aí, agora que eu estou vendo uma letrinha aqui, não dá para ver todo mundo, mas um grande abraço para todo mundo. A questão principal, agora, além das plantas, eu estou treinando e aprendendo a fazer cada vez mais jejum, e aí o alimento principal é essa companhia, essa energia de vocês, de gente que nós convivemos e gostamos. Eu acho que somos uma grande família, né? Eu acho que essa é a alimentação primeira. A gente está feliz por estar junto de pessoas que gostam e que têm objetivos, né? Não são todos, mas objetivos em comum de construir um mundo melhor para todos nós. Eu acho que essa é a grande punk que a gente precisa estar procurando e produzindo e distribuindo entre nós. Essa ótima convivência. Muito obrigado aí a todos e todas. Queria agradecer também, não poderia deixar de agradecer aos organizadores, né? Sim. O Nailson, o Lázaro e o Pedro, né? Que foram quem articulou todas as palestras, né? Conversou, convidou o pessoal, meio que pré-organizou, definiram as temáticas todas. Então, parabéns a vocês três aí. Ficou show de bola e no próximo vai ficar melhor ainda, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, boa noite para todos vocês. Valeu, Narciso. Valeu, um abraço, professor. Boa noite aí para todo mundo. Valeu.